Poucos animais são tão encantadores quanto as lontras, especialmente quando ainda são filhotes. Com seu olhar curioso, pelagem macia e comportamento brincalhão, elas conquistam qualquer um à primeira vista. Mas por trás dessa fofura irresistível existe uma série de curiosidades fascinantes que tornam esses pequenos mamíferos ainda mais incríveis. As lontras pertencem à família dos mustelídeos e são parentes das doninhas, texugos e furões. No caso das lontras brasileiras, como a ariranha, elas vivem principalmente em ambientes de água doce, como rios e igarapés. Desde o nascimento, os filhotes de lontra já demonstram comportamentos únicos. Eles nascem cegos, surdos e completamente dependentes da mãe. Nos primeiros dias de vida, permanecem no ninho, aquecidos pela fêmea e por seus irmãos, caso existam. A mãe lontra é extremamente protetora e cuida de cada detalhe para garantir a sobrevivência de seus filhotes, incluindo a limpeza constante da pelagem e o controle da temperatura corporal. Ela pode até mesmo carregar os filhotes sobre o próprio corpo durante os primeiros mergulhos. Algo que chama bastante atenção é o som que os filhotes fazem. Eles emitem pequenos grunhidos e assobios, como uma forma de comunicação com a mãe, que responde imediatamente. Essa conexão vocal é essencial para manter os filhotes seguros e por perto, principalmente nos primeiros meses. Além disso, os filhotes aprendem a nadar observando e imitando os adultos, o que mostra a inteligência impressionante desses animais. As lontras são conhecidas por sua inteligência e uso de ferramentas. Ainda que os filhotes não apresentem isso de imediato, com o tempo eles aprendem a usar pedras para quebrar conchas ou abrir alimentos duros. Esse comportamento é passado de geração em geração, o que demonstra uma cultura animal surpreendente. É como se elas tivessem uma escola da natureza, onde os mais velhos ensinam os mais novos através do exemplo. A pelagem do filhote de lontra é outro destaque à parte. Extremamente densa, ela é uma das mais espessas do reino animal. Isso é fundamental para sua sobrevivência em ambientes aquáticos frios, já que impede a entrada de água na pele e mantém a temperatura corporal estável. É por isso que as lontras passam tanto tempo se lambendo, manter a pelagem limpa e impermeável é vital para a saúde do animal. No Brasil, a ariranha é uma das espécies de lontras mais emblemáticas. Conhecida como a onça dos rios, ela é maior que as lontras comuns e possui hábitos bastante sociais. Os filhotes de ariranha vivem em grupos familiares liderados pelos pais e irmãos mais velhos, o que cria uma rede de proteção e aprendizado constante. É comum ver toda a família envolvida nos cuidados com os pequenos. Outro detalhe curioso é a alimentação dos filhotes. Inicialmente, eles se alimentam apenas do leite materno, mas conforme crescem, a mãe começa a introduzir peixes e outros alimentos na dieta. Tudo é feito de forma gradual e cuidadosa. Em pouco tempo, os filhotes já estão aprendendo a caçar com agilidade, demonstrando reflexos rápidos e precisão nos mergulhos. A brincadeira é uma parte fundamental do desenvolvimento das lontras. Desde pequenas, elas se envolvem em jogos na água, corridas e até lutinhas com os irmãos. Esses momentos não são apenas fofos, mas também importantes para desenvolver habilidades motoras, sociais e de sobrevivência. É como se a natureza tivesse criado um sistema de aprendizado baseado na diversão. Infelizmente, apesar de toda essa fofura e inteligência, muitas espécies de lontras estão ameaçadas de extinção. A destruição dos habitats aquáticos, a poluição dos rios e a caça ilegal são grandes inimigos desses animais. Proteger as lontras é também proteger os rios e a biodiversidade como um todo. Os filhotes de hoje são os adultos que amanhã manterão o equilíbrio ecológico desses ambientes. Ao observar um filhote de lontra, não estamos apenas vendo uma cena fofa. Estamos diante de um pequeno milagre da natureza, que carrega dentro de si a beleza da vida selvagem, a importância da preservação e o fascínio do comportamento animal. Que cada vídeo, cada foto, cada momento registrado desses animais sirva como inspiração para cuidarmos mais do nosso planeta e de todos os seres que nele habitam. Uma curiosidade que poucos conhecem é que, mesmo sendo animais aquáticos por excelência, as lontras não nascem sabendo nadar. Os filhotes dependem totalmente da mãe para aprender os movimentos básicos na água. Em muitos casos, a mãe empurra suavemente os filhotes para dentro do rio e os encoraja com toques e sons.
Essa fase é uma mistura de medo e brincadeira para os pequenos, que logo desenvolvem confiança para mergulhar e explorar por conta própria. Esse processo pode levar semanas e exige uma enorme paciência por parte da mãe. Outro aspecto fascinante é a sociabilidade desses animais. Filhotes de lontra crescem em meio a muito contato físico, interações constantes e uma espécie de educação comunitária. Em algumas espécies, como as ariranhas, os irmãos mais velhos ajudam a cuidar dos filhotes recém-nascidos. Esse comportamento é conhecido como cuidado cooperativo, e reforça a importância da família e do grupo social para a sobrevivência da espécie. Esses grupos mantêm uma hierarquia definida, onde todos têm funções, inclusive na hora de brincar. E por falar em brincadeiras, os filhotes de lontra são verdadeiros mestres em transformar qualquer objeto em diversão. Galhos, folhas, pedras e até bolhas de água viram brinquedos nas patas desses pequenos. Eles rolam em encostas, deslizam por barrancos, mergulham e reaparecem em diferentes pontos, como se estivessem em um parque aquático natural. Essas atividades não são apenas fofas, mas são fundamentais para desenvolver agilidade, força e habilidade na caça, elementos essenciais para a vida adulta. As lontras também são muito limpas. Os filhotes aprendem desde cedo que a limpeza do pelo é uma necessidade vital. A pelagem precisa estar sempre bem cuidada para manter sua função de isolamento térmico. Por isso, é comum ver os filhotes imitando a mãe, lambendo e esfregando o corpo com as patas. Além disso, após nadar, eles costumam se secar em pedras ou troncos ao sol, o que ajuda a manter o pelo em boas condições. Esse cuidado constante com o próprio corpo é mais uma lição que a mãe passa com dedicação e carinho. Quando o assunto é alimentação, a adaptação é gradual e complexa. A mãe lontra caça e oferece pequenos pedaços de peixe para os filhotes, que inicialmente apenas lambem e mordiscam os alimentos. Com o tempo, eles passam a capturar suas próprias presas. Algumas espécies de lontra chegam a ensinar técnicas específicas de caça, como agitar a água para espantar peixes ou revirar pedras no fundo do rio em busca de presas escondidas. Esse tipo de aprendizado por observação é raríssimo entre mamíferos e revela o alto nível de inteligência das lontras. Além da inteligência prática, as lontras têm excelente memória e senso de localização. Mesmo filhotes conseguem lembrar onde esconderam alimentos ou brinquedos. Em estudos científicos, observou-se que lontras em cativeiro criavam rotinas, escondiam objetos em lugares fixos e até o guardavam comida para mais tarde. Isso mostra que elas conseguem planejar e pensar de forma estratégica, o que é admirável para um animal silvestre. A vocalização dos filhotes também é digna de nota. Eles possuem uma gama variada de sons, miados, assobios, grunhidos e até estalos com a língua. Cada som tem um significado, como fome, medo, alerta ou simples pedido de atenção. A comunicação vocal fortalece os laços familiares e ajuda na organização social do grupo. Em momentos de perigo, os filhotes emitem sons agudos para chamar a mãe, que reage imediatamente. Essa resposta rápida é vital para a proteção contra predadores. Infelizmente, muitos filhotes de lontra não chegam à idade adulta. A vida na natureza é cheia de desafios e ataques de predadores, doenças, enchentes e escassez de alimento são ameaças constantes. Além disso, a ação humana agrava essa situação. A poluição dos rios, o uso de agrotóxicos e a destruição de áreas de floresta afetam diretamente os locais onde as lontras criam seus filhotes. Por isso, iniciativas de preservação são essenciais para garantir que esses animais encantadores continuem existindo em nosso planeta. Existem projetos de reabilitação de lontras em diversas partes do mundo, incluindo o Brasil. Em alguns centros, filhotes órfãos são resgatados, tratados e posteriormente reintegrados à natureza. Esses programas envolvem biólogos, veterinários e voluntários que se dedicam a devolver aos rios a vida que um dia foi tirada. O processo é longo e exige dedicação, mas cada filhote devolvido representa uma esperança a mais para a espécie. Esses esforços mostram que, com vontade e conhecimento, é possível reverter os danos causados pela ação humana. Finalizando, o filhote de lontra é muito mais que um rostinho fofo. Ele representa uma complexa rede de interações ecológicas, comportamentos sofisticados e uma história evolutiva rica. Entender como vivem,
crescem e aprendem a também entender como funciona o equilíbrio da vida nos rios e florestas. Cada detalhe do comportamento desses pequenos mamíferos nos ensina algo sobre a importância da empatia, do cuidado e da preservação. Ao protegê-los, estamos garantindo o futuro da biodiversidade e deixando um legado de respeito à natureza para as próximas gerações.